O Asa, não precisa nem falar, o resultado foi espetacular, acima da média, 3-2. O Asa começa muito bem e chego até a dizer o seguinte: o Asa fazendo agora o dever de casa, porque você tem nessa primeira fase jogos em casa onde você vencendo, você já encaminha uma classificação com tranquilidade para a segunda fase, que é a fase mais difícil pelas contratações e tudo mais. Eu gostei muito da exibição, mas acima de tudo pela colocação do Anderson Feijão de atacante com a 9, né? Falaram maravilha. Aliás, hoje eu vi duas pessoas falando desse tal de grafite que eu vi jogar. O Lucas Grafite. Todo mundo elogiando esse grafite. Rapaz, esse grafite é bom. Eu quero saber do Oswaldo Barbosa, depois de todo mundo aqui. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Guima. Um abraço para você, boa noite para os companheiros da bancada, da nossa equipe técnica. Respondendo aí aos seus questionamentos iniciais, eu penso assim, claro que CSA e CRB, se tivessem vencido, teria sido assim, teriam sido resultados bem melhores. Mas assim, pela dificuldade das duas competições, tanto a Série C como a Série B, observe que a Série C, ela é uma competição com muitos empates. Se você observar os resultados da rodada, mais uma rodada mostra isso. E se você analisar o começo do CSA no ano passado com o começo desse ano, é o mesmo. O CSA, o ano passado, perdeu na estreia para o Confiança em casa e empatou fora. A diferença é que esse ano ele perde fora e empata em casa, mas é um começo da mesma maneira. E o CRB, pelo grau de dificuldade da Série B, que esse ano, na minha opinião, vai ser bem mais equilibrado ainda. Se você tivesse vencido, melhor ainda. Agora, não são resultados desastrosos. Na minha opinião, não são. Sobre a Série D, concordo com você. Eu acho que o empate do CSE foi um ponto somado e não mais 2 desperdiçados. Acho que o CSE somou um ponto, porque o Retrô vai tirar pontos de muita gente no grupo. E a vitória do Asa, ela foi justíssima por tudo que o time fez em Aracaju. Começou bem o jogo, fez 1-0, depois o time retraiu demais, recuou demais, baixou demais as suas linhas, começou a cometer um erro grave, e não é a característica do Asa, que é rifar a bola, quer fazer ligação direta. O Asa tem um futebol, um jogo mais apoiado, um jogo mais de toque de bola, de aproximação, de dar velocidade ao jogo, e acabou sendo surpreendido com um empate e a virada. E aí, no segundo tempo, méritos para o técnico Rodrigo Fonseca, pela modificação que fez no intervalo, tirando o Colina, tirando um jogador de marcação, colocando mais um atacante, e o Asa veio com 3 atacantes, um 4-3-3. O Grafite realmente entrou muito bem pelo lado esquerdo, o Kelton pelo lado direito, e o Asa conseguiu chegar ao empate. E no final, o gol da virada com o Anderson Feijão, que entrou fazendo essa função do falso 9, e para mim, tecnicamente falando, tirando o Júnior Viçosa, que é um capítulo à parte, e mesmo o João Cabral fazendo um dos gols da vitória, mas tecnicamente falando, para mim é o jogador que mais soma fazendo essa função de um falso 9. E o Feijão foi lá e conseguiu fazer o terceiro gol do Asa, o gol da virada. Uma vitória justa, merecida, de um time que deixou uma impressão muito boa, não só pelo time, mas principalmente pelo fato do Rodrigo Fonseca olhar para o banco agora e literalmente ele ter peças de reposição para não deixar o nível da equipe cair. Muito bem, Jânio Barbosa, para você, quem foi o destaque do jogo ontem? Teve um jogador que, no meu ver, ele foi fundamental mais uma vez, foi o Aleph. Ele cumpriu mais uma vez, eu gostei. Não apareceu muito no jogo em si, né? Mas assim, complementando-se tudo do meu campo, dando uma sustentação ali, eu gostei muito do desempenho dele. Do Aleph. Eu gostei muito do desempenho do Rivelino, quem foi o melhor para você em campo? Boa noite para você, Guimarães, para todos os colegas e aqueles que estão nos acompanhando. O time do Asa foi muito bem, é óbvio que a gente viu aí a equipe estreando, vencendo, por sinal, a única equipe a vencer no grupo, isso é fundamental. E um detalhe que a gente observou, até comentava com o Oswaldo, é que, coincidência ou não, esses jogadores que entraram no decorrer do jogo
eram todos jogadores que já trabalharam com o técnico Rodrigo Fonseca. Eu não sei se pela questão de se entender em termos de entrosamento ou fazerem a leitura correta das determinações do técnico, o time melhorou consideravelmente. E eu votaria nesse Lucas Graffiti. O cara deu um calor danado aí, inclusive saindo o gol do João Cabral através do cruzamento dele, que ele já tinha feito outro antes e que o Cabral terminou não fazendo gol, forçando uma grande defesa do goleiro do Sergipe. Pra você, Vanderlei. Graffiti, assisti o jogo inteiro. Na entrada do Graffiti, o time teve outra postura, ficou altamente ofensivo, tanto o cara por um lado e ele pelo outro. Realmente esse é um time que realmente está no caminho certo. Agora o Graffiti foi a diferença. Para você, Victor Hugo. Como votei após o jogo, o Aleph, volante do Asa. Aleph. Para você, Oswaldo Barbosa. Guimarães, eu cheguei até sábado passado lá em Aracaju, na nossa parte final da jornada, eu cheguei até a escolher como destaque do jogo o Rodrigo Fonseca, o técnico, que não é normal você escolher, mas pelas substituições que foram feitas, principalmente a de intervalo de primeiro para o segundo tempo. Agora, claro, quem resolve são os jogadores dentro de campo. O Graffiti entrou bem no jogo. O Didira, até enquanto não cansou, acho que o Didira cansou, mas o Léo Cereja entrou bem, não deixou cair o ritmo do time, cair no setor de meio de campo. É isso que eu falo. Essas reposições é que passaram a ser importantes para o Asa nessa Série D do Campeonato Brasileiro. Mas é assim, como um todo, o Aleph, concordo, fez um bom jogo. Um jogador que não aparece para a torcida, mas taticamente faz um bom jogo. E sempre faz bons jogos e mantém essa regularidade. O que impressiona no Aleph é essa regularidade dele. Dificilmente ele joga mal. E só fazendo uma observação, que isso não tira os méritos, longe disso, da vitória do time do Asa. Agora, eu queria só fazer um lembrete, porque lá em Aracaju falava-se na possível queda do Martelotti. E já entrava, inclusive, pressionado. Aí você veja o que é vida de técnico. O cara perde o jogo, o Asa mereceu a vitória. Mas os 2 gols do Asa, tanto o empate como o da virada, foram erros na saída de bola do Sergipe. Um, Diego Aragão entregou e o outro, o goleiro entregou nos pés do Feijão. Isso não tira os méritos, mas é importante a gente fazer essa observação também. Mas não é a mesma, Oswaldo, a mesma coisa o Asa fez no primeiro tempo. Nós falhamos também, né? Os dois. Não, eu não tô tirando os méritos do Asa. Eu sei. O que eu tô me referindo é que às vezes o treinador perde o emprego, entendeu? Por erros cometidos individualmente dentro do jogo por parte dos seus jogadores, mas que só paga um. É nesse sentido que eu tô falando. E o Sergipe, nas substituições também ele não acertou bem, não. Porque o Marcelo Martelotti, na minha opinião, não tem hoje munições para mexer no time como tem o Rodrigo Fonseca. É verdade. O time do Sergipe, na minha opinião, ficou visível isso. Em termos de elenco, o Sergipe, para mim, hoje, ele é mais limitado do que o Asa. Deixa eu falar agora um questionamento rápido para todos vocês, bem rápido. Feijão ganhou e Graffiti ganharam posições? Apenas o Graffiti, apenas o Feijão ou nenhum dos dois? Então a pergunta é ampla. Cedo. Peraí, Oswaldo, só um instantinho, deixa eu girar aqui o peão. Para você, Jânio Barbosa, ganharam os dois as posições, apenas o Graffiti, apenas o Feijão ou nenhum dos dois? Pela posição, pode até pintar. Claro que o João fez gol, mas pelo fator dele ter entrado como atacante, como centroavante, Feijão ainda não. O Lucas Graffiti pode até, quem sabe, ser uma boa pedida para o próximo jogo contra o Petrolina. Para você, Riva. Eu concordo com o Jânio, eu acho que o Feijão, apesar de ter também mais bagagem, mais como o João é o cara dessa função de centroavante, acho que o Feijão talvez até não entre de primeira, mas o Graffiti tá brigando aí fortemente por uma vaga nesse time aí no ataque pelas beiradas do campo. Para você, Vanderlei. Mesma coisa, é isso mesmo. Graffiti sim. Sim. Feijão não. Feijão ainda não. Ainda muito cedo ainda para o Feijão. O técnico vai colocando ele gradativamente, mas ele vai apostando nele durante a partida. Vitor Hugo.
Olha, Guilherme, eu acredito que não, nenhum dos dois, até o momento. Eu acho muito cedo, primeira rodada, apesar do Asa ter feito um segundo tempo muito bom, conseguir a virada, mas eu acho que o Rodrigo, ele preza muito por manter uma base. E eu acredito que nesse momento ainda não. Acho que pode ser mais pra frente o Grafite ganhar, mas eu acho muito cedo também para que ele possa já realizar mudanças de um jogo para o outro. Então acho que nenhum dos dois ganhou, não. Oswaldo Barbosa. Bom, girando o peão e respondendo a sua pergunta, que aliás eu já tinha respondido. Claro. Eu acho cedo para esse tipo de previsão. Até porque o Grafite entrou bem, mas pelo que ele mostrou no CSE e pelo que o Thiaguinho mostrou no Coruripe, eu ainda prefiro o futebol do Thiaguinho. E até hoje eu não sei o que aconteceu, o Jânio pode até responder, se foi uma coisa planejada pelo clube ou aconteceu alguma coisa e a informação não chegou. Do fato do Thiaguinho sequer ter sido relacionado para o jogo. Grafite entrou bem, mas a disputa dele é muito grande ali. Tem o Thiaguinho, o Cezinha entrou, jogou pouco tempo, mas entrou, jogou lá pelo lado esquerdo de ataque, aí ele trouxe o Grafite para o lado direito com a saída do Kellyton, mas eu acho muito cedo para você cravar assim que o Grafite conseguiu a titularidade no time do Asa. O que pode acontecer é ele mudar o sistema. Vim para o jogo contra o Petrolina com esse sistema do segundo tempo, no 4-3-3, com o Aleph, com o Wesley se machucou, não sei como é que está a situação do Wesley, mas o Bruno Menezes entrou bem no jogo também, foi outro que entrou bem. De repente o que pode fazer é ele mudar o sistema, ele vir para o jogo em casa com o Aleph, Bruno Menezes e o Didira e os 3 atacantes da frente. Agora, quem seriam esses 3 atacantes? Eu acho que ele não tem ainda isso na cabeça. A semana vai mostrar ele, mas eu acho que o sistema ele pode mudar. E aí você poderia até refazer a pergunta. Você acha que pelo que o Asa mostrou, o Colina pode ter perdido a titularidade? Aí eu acho que sim. Muito bem, agora são 7h20 e quem não agradou a vocês? O Asa jogou contra o Sergipe e venceu 3-2. Todos agradaram, todos tiveram uma média boa. Quem é que dentro de campo não estava presente? Jânio Barbosa. O Ítalo faltou um pouco mais de sintonia com o Rony Lobo ali. Motor meio seguro, ficando um pouco atrás. Quando tentava fazer a linha, às vezes ficava um pouco na dúvida. Acho que um pouco mais de trabalho, os dois juntos, pode até as coisas se encaixarem um pouco. Mas abriu vaga pro Jean-Pierre? Não. Jean-Peter. Não. Mas precisa só, exatamente, eu fiz alguns. Encaixar. Eu observei em alguns momentos. Mas não foi bem. Não foi, não. Não foi muito bem, não. Não encaixou ainda muito bem, não. Os dois ainda não. Pra você, Riva. Ele, inclusive, o Ítalo Rogério fez muitas tentativas daquelas que o próprio técnico tinha relatado aqui, de sair com essa bola no ataque. Ele constantemente ele estava fazendo essa ligação, tentando achar o Paulinho lá na ponta direita e tal. Acho que faltou um pouquinho mais só de sintonia, mas não teve aquele jogador que tivesse apagado por completo no jogo, não vi não. Para você, Vanderlei. Não, eu só não gostei, eu ainda não gosto muito do nosso goleiro. Ele tem uma saída meio complicada. Uma hora, teve uma bola que ele nem pulou, nem foi, não sei o que foi que ele fez ali, que se desse uma bobeira ali, tinha levado um gol, tranquilamente. Foi só não sei, mas no todo, realmente eu não vi ninguém, então não foi um grande primeiro tempo, claro, porque o Asa puxou o time do Sergipe pra cima. Aí realmente ficou complicado, mas num todo não vi não. Segundo tempo foi um jogo de um time só. Pra você, Vitor Hugo, quem não agradou? Olha, Guilherme, eu concordo com os companheiros, eu não vejo assim um jogador que não tenha agradado. Todo mundo contribuiu da melhor forma no jogo. Claro, o Colina teve um pouco abaixo assim dos outros, mas ele para mim agradou porque ele conseguiu desempenhar o papel dele. Com relação a essa questão da dupla de zaga Rony Lobo e Ítalo Rogério, eu acho que com o decorrer do campeonato eles vão ganhando entrosamento e vai ser uma zaga firme e segura. E com relação ao Bruno, também na minha visão, principalmente no primeiro gol, na minha visão foi falha dele, que ele nem saiu, nem ficou ali indeciso e a bola acabou batendo no chão e aí traiu ele e ele não conseguiu fazer a defesa. Na minha visão, essa é a única falha. No resto, o jogo foi muito bom. O Asa conseguiu desempenhar um papel e jogar um futebol que há tempo eu não vi o Asa fazer. Muito bem, para você, Oswaldo Barbosa. Guimarães, essa questão aí do Rony Lobo e do Ítalo Rogério, sinceramente é uma situação que não preocupa.
eu não vi, assim, tantos problemas com relação ao setor defensivo do time do Asa, não. É porque o Rony Lobo, ele praticamente jogou o campeonato inteiro pelo lado esquerdo da defesa com o Bené. E aí muita gente acha que é a mesma coisa. Você jogar tanto de um lado quanto do outro da defesa é a mesma coisa. E não é. É totalmente diferente. Então o Rony há muito tempo jogando pelo lado esquerdo, aí ele volta para jogar pelo lado direito da defesa. E o Ítalo Rogério que marcou, aliás, o Ítalo Rogério. Ítalo Rogério, isso, obrigado. Então o resultado é o primeiro jogo dele. Então por mais que você treine, mas o jogo é diferente. Então é só questão de tempo mesmo. Eu acho que é uma dupla de zaga que vai encaixar sim, até porque um é destro, que é o Rony Lobo, tá jogando pelo lado direito, o outro, Ítalo Rogério, é esquerdo, canhoto, então tá jogando no lado esquerdo da defesa. Então eu acho que é uma dupla de zaga e a tendência é melhorar. Eu só discordo do Vitor, e disse isso inclusive no sábado, se a gente tiver o lance aí, eu não achei falha do Bruno, do Bruno no gol do Sergipe, não. Se você analisar bem, tava chovendo no momento, campo escorregadio, o Eric, jogador do Sergipe, ele dá uma pancada na bola em direção ao gol, e o Rony Lobo tenta tirar essa bola mais que desvia no Rony do que ele tenta tirar, e ela ganha altura e velocidade. Não tinha goleiro que chegasse naquela bola, e não tinha como ele sair, porque foi um chute direcionado pro gol, ele cobrou uma falta direto pro gol. Então se a gente tiver o lance aí, só pra mostrar, eu sinceramente não achei, respeito a opinião do Vitinho, mas eu não achei falha do Bruno, não. E só falhou, na minha opinião, naquele lance, que ele ficou meio assim indeciso. A nós também, a gente ficou sem saber o que aconteceu, se o juiz tinha marcado alguma coisa, se não tinha, mas no mais, eu sinceramente, Oswaldo, eu acho um goleiro que passa muita segurança pro time. E vale destacar, né, claro, eu citei o primeiro gol do Sergipe porque na minha visão, e a opinião, eu achei que ele falhou, mas ele salvou o Asa também no momento que tava 2-2, porque a cobrança de falta do Ian Barreto, a barreira Sim. muito em cima dele, o chute forte, e ele fez uma defesaça, apesar de ter sido no lado que ele estava, mas foi uma grande defesa, e naquele momento garantiu 2-2, e na sequência o Asa conseguiu fazer o terceiro gol. Olha, a defesa não foi assim de um grau de dificuldade grande, porque foi no lado dele, você tem razão. Agora, a velocidade da bola tornou a defesa muito difícil. Então eu acho que o Bruno tem muito crédito. Eu acho ele um bom goleiro. O único defeito dele é a saída de gol. É a saída de gol. Ele ainda não tem essa saída de gol. No primeiro tempo, no cruzamento, uma bola alçada, ela aberta, ele foi e não conseguiu chegar. Não conseguiu chegar. E por pouco, ele não ninguém, tem esse graças tempo, a Deus, ninguém dessa gente conseguiu. Ele não tem esse tempo da bola. Ele não tem ainda esse tempo. É um erro a ser Mas se ele também, É um erro a ser não corrigido. tivesse nenhum defeito, seria difícil. Né? Não seria o goleiro. Ele tá jogando uma série dele. E isso pode ser corrigido tranquilamente. Nos treinamentos. Olha, o Costa aqui destaca o Didira. Diz que o Didira é um monstro sagrado do time. O Didira é aquele jogador que mantém sempre aquela nota 7,5, não é? Esse aquela cara não média. tem nem como a gente citar, porque ele não é um humano, ele joga demais. Ele corre, ele briga com o time. Ele dá o que tem no jogo. Mas veja, viu, Guima? Que até nesse sábado, o Didira não podia cansar, o Didira não podia se machucar, o Didira não podia estar mal no jogo. Porque você não tinha, você olhava assim no banco, você ia colocar quem? Mas sempre apesar de ter jogado pouco tempo, mas o Léo Cereja entrou bem demais no jogo. Rapaz, não errou um passe no jogo. Muito bem, uma habilidade excepcional. A forma que ele toca na bola é impressionante. É isso mesmo. Então, é isso que eu tô dizendo. Mas aí pode forçar o treinador a trabalhar com esses dois jogadores. Sim, é isso que eu tô dizendo. Se um é imprescindível, Didira, e o outro tá matando a pau, você pode trabalhar com os dois. O Rodrigo Fonseca, e nós falamos isso semana passada aqui, eu particularmente disse isso, eu digo, olha, essas contratações que o Asa fez, que o torcedor ficou, pra que contratar? Por que então contratar 6, 7 jogadores e o cara bota praticamente o time do estadual? O jogo de sábado provou isso, o porquê de você ter que contratar pra Série D. Porque você tinha que ter um banco mais sólido, um grupo mais sólido, a briga pela titularidade muito maior. O Rodrigo fez esse comentário na decisão do Alagoano, quando ele disse, se referindo ao time do CRB, é impressionante o time deles. Sai um, entra o outro, o nível não cai, pelo contrário, aumenta. Guardando as devidas proporções para o elenco do Asa na Série D,
sábado já começou a mostrar isso. Saiu o Didi, entrou o Cereja. Isso mesmo. Ele tira o volante, coloca um atacante que foi o Grafite e ajudou a mudar a história do jogo no segundo tempo. O objetivo das substituições foi esse. Você dá o Rodrigo um grupo como um todo mais qualificado e não apenas um time qualificado. Exato, agora vamos mudar. Só um detalhe rapidinho, e é claro que é muito cedo avaliar, né, por conta de apenas um jogo. O Asa fez um primeiro tempo, depois de fazer o gol, acabou se fechando ali, fez um primeiro tempo abaixo, no segundo tempo cresceu, e claro, é cedo fazer essa análise, mas eu vejo um Asa totalmente diferente da estreia do ano passado, porque ano passado o Asa venceu a Jacuipense por 2-1, mas sofreu, e nesse jogo do sábado, o Asa conseguiu a vitória, apesar de ter sido com uma falha do goleiro do Sergipe, mas o Asa demonstrou durante todo o segundo tempo que queria a vitória, não desistiu em nenhum momento, então foi premiado com isso. Então eu vejo uma luz muito boa no fim do túnel pela essa estreia. Claro, é muito cedo para avaliar, mas eu acho diferente, pelo menos pelo que eu vi no jogo de estreia do Asa no último sábado. Deixa eu só falar o seguinte, primeiro que o túnel ainda está aberto, está como no começo da competição. Sim, justamente foi o que eu falei. Agora, dizer o seguinte, eu não gosto de elogiar muito treinador, demora a elogiar, porque eu acho as coisas tão comuns, não é? Mas ontem foi, como o Oswaldo citou, um jogo do Rodrigo Fonseca. Sábado. Pelas alterações, pela ousadia, pelo bom olhar, porque às vezes você olha e não vê. Você olha e não vê. E tem gente que consegue ver olhando. E tem gente que olha e não vê nada. E ele consegue ver, ele conseguiu ver e fez as alterações necessárias, as mudanças necessárias. Mas a gente percebe um Asa mais alegrezinho, tocando melhor a bola, chutando mais a gol, experimentando de fora da área. Essas coisas eu estou percebendo no Asa, essas mudanças. O que a gente via isso aconteceu no segundo tempo, né? Sim, mas a gente vê. A gente viu depois da declaração são 90 minutos, do menino. O jogo são 90 minutos, se não vem num tempo, mas vem em outro. Não tem equipe boa no Brasil, não tem uma equipe 100%. Mas e você não vai estar bem os 90 minutos do jogo, você vai oscilar. Você consegue 45, mas 45 você foi bem, ótimo, excelente. Segue o jogo. Agora, o que eu digo é o seguinte, que o Asa parece ser um time mais grupo. Você vê no gol a vibração dos jogadores, todo mundo chegando junto, se abraçando, essa coisa. Não é um time individual, não é um time de 3-4, é um time que tá todo mundo, parece que com essa convicção, com esse comprometimento. Guimarães, calma, primeira partida, claro, tudo bem, primeira partida, fora de casa, ganhamos o jogo, ganhamos jogando bem, ganhamos porque merecemos ganhar, isso é importante dizer, mas o mais interessante são esses pontos aí. Não sei se isso quem traz é o Rodrigo Fonseca, quem traz esse grupo para ele é o Rodrigo Fonseca, se o grupo tá com esse comprometimento legal, mas o certo é que dá para perceber um Asa, como disse o Vitor, bem diferente. Guima, você, semana passada, você fez uma enquete aqui, e a minha opinião, e nós falamos isso no sábado, o diferencial do Asa, na minha opinião, desse ano para os outros anos, é que o Asa chega mais forte para a competição como clube. Você observa um Asa forte como clube, a estrutura hoje que o clube oferece para você trabalhar, para você desenvolver a sua função, a logística que o clube faz, a estrutura que o clube dá aos seus jogadores. Então, isso fora de campo, isso acaba sendo gerado de forma positiva dentro de campo, além do elenco que foi montado para essa Série D. Concordo com você e eu sou, talvez assim, sempre o menos empolgado para as coisas. Eu sempre sou, porque eu sei que futebol, cada jogo é uma história. E você não vai dizer porque o Asa venceu o Sergipe e tá tudo maravilhosamente bem, que o Asa agora já é um fortíssimo candidato ao acesso. Perfeito. Não. Começou bem e deixou uma boa impressão, uma impressão positiva. Isso. Ponto. É a minha opinião. O Sebastião Gonçalo pergunta com relação a esse time que vai jogar contra o Petrolina no próximo sábado, se você colocaria esse time mais ofensivo, talvez com essa possibilidade de Cereja de ir a jogarem juntos contra a equipe do Petrolina ou não, Oswaldo Barbosa? Veja bem, eu disse aqui, eu acho que o que ele pode mudar para o jogo do Petrolina é o sistema. O fato de jogar em casa, com o apoio da sua torcida,
ele pode de repente fazer a opção aí desse 4-3-3 do segundo tempo. Agora, se ele vai colocar um volante só e 2 meias, Didira e Cereja, aí eu já acho pouco provável. Por enquanto, não. Eu acho que ele pode até começar o jogo com o time que começou o segundo tempo. No caso, o Aleph, se o Wesley se recuperar, o Wesley é titular, porque é outro jogador que tem uma regularidade fantástica nesse time do Asa. Mas se o Wesley não puder, que eu acho difícil, que é músculo, é virilha, enfim. Mas se não puder, eu acho que aí ele vai de Bruno Menezes e Aleph e Didira, e na frente Kellyton, o João Cabral, porque assim, o Feijão entrou bem fazendo a função do 9, fez o gol da vitória, mas o João Cabral fez o dele também. Fez o gol do empate. E antes dele ter feito o gol de empate, ele já tinha, numa jogada muito parecida de cabeça, obrigado o goleiro do Sergipe a fazer uma grande defesa. Então acho que ele ainda mantém o Cabral pro jogo, e aí talvez o Grafite. Eu acho que ele começa o jogo, ou poderá começar o jogo, com o time que começou o segundo tempo lá em Aracaju, talvez menos o Wesley e o Bruno Menezes no lugar dele. E o Bruno, Oswaldo, o jogo entrou muito bem. Acho que de todos os jogos que ele participou do time do Asa, inclusive tinha marcado até gols pelo campeonato alagoano, mas acho que foi a partida que ele entrou com mais eficiência, foi nesse jogo aí do sábado. Olha, a Jacuipense empatou com o Petrolina 0-0 lá em Petrolina. A Juazeirense em casa foi a decepção, empatou com o Itabaiana com 2 expulsos. Começou perdendo. Começou perdendo o jogo. O Itabaiana teve 2 jogadores expulsos e foi 1-1 essa partida. Para mim, a grande decepção da rodada. CSE e Retrô 0-0 e Asa 3-2. Estes os resultados da primeira rodada da competição. Para mim, a decepção foi a Juazeirense. Em casa, a gente falava que Juazeirense, você empata com o time do Itabaiana sem 2. Então, a decepção. Petrolina. Eu não esperava mesmo nada do Petrolina, então nada esperava e nada ele deu. Com relação a esse jogo da Juazeirense e Itabaiana, né, que foi até no 1-1, o Itabaiana ficou na bronca com a arbitragem pelo pênalti que resultou aí no empate da Juazeirense. O pessoal poderia ter sido pior para Juazeirense. Sim, inclusive isso, eu estava observando as redes sociais hoje para ver os comentários até do pessoal sobre essa primeira rodada e aconteceu isso, o pessoal de Itabaiana ficou na bronca com a arbitragem por conta do pênalti marcado a favor da Juazeirense. Muito bem, no sábado nós teremos Asa e Petrolina, Itabaiana e CSE de Palmeiras dos Índios, Retrô e Juazeirense, e ainda teremos mais um jogo que eu não estou encontrando aqui, mas daqui a pouco eu encontro. Na segunda rodada? Na segunda rodada. Teremos Asa e Petrolina, CSE e Itabaiana lá em Itabaiana, Retrô e Juazeirense, outro jogo. E Sergipe no sábado. Já são no domingo esses jogos aí de Retrô e Juazeirense e de Itabaiana e CSE. Jacuipense e Sergipe será no sábado. E né? acontece lá em Pituaçu às 15 horas em Salvador, não vai ser em Riachão de Jacuípe. Muito bem. E o Asa jogando contra a Petrolina às 5 da tarde aqui do sábado. O torcedor disse que é jogo. O Retrô joga com quem? O Retrô jogará. Recebe a Juazeirense. Recebe a Juazeirense. Ah, tá. É jogo para lotar o estádio municipal. Gente, o que eu tô vendo depois da vitória? Eu tô vendo o seguinte: o Asa venceu o Sergipe. Se ele ganha do Petrolina, esse jogo com o CSE sai lasca de fogo, não é? É verdade. Asa e CSE, dependendo do resultado também do CSE. Esse jogo aí, lá em Palmeiras dos Índios, vai sair fogo. E depois o Asa vem para jogar contra a Juazeirense. Jacuipense. Ele pode matar esses 4 primeiros jogos com 12 pontos. Isso. Inclusive, Guima, eu tava falando isso com o meu pai ontem. Essa vitória do Asa em Aracaju contra o Sergipe, claro, dá uma boa impressão à equipe e pode fazer com que o Asa dê uma disparada nesse início. Claro, tem o jogo contra o CSE, que é bem complicado por ser fora, tem o Jailson Marcelino e tal, mas eu acredito que o Asa pode dar essa arrancada e fazer esses 12 pontos. E até porque eu vou dizer por quê. O Asa ganhando do Petrolina, dependendo do resultado do CSE, o CSE vai em uma pressão absurda para esse jogo da quarta-feira lá em Palmeiras dos Índios. O que dá ao Asa uma tranquilidade. Do sábado, né? Lá em Palmeiras dos Índios. O que dá ao Asa uma tranquilidade, porque já terá 6 pontos, vai enfrentar um adversário desesperado com a obrigação de vencer, abrindo a sua retaguarda. Não será um jogo para ele se prender, será um jogo para ele avançar. E aí o Asa, inteligentemente, com a velocidade que tem esses meninos, poderá tirar proveito. Vencendo, o Asa terá em casa Jacuipense. Quando ele sair, ele já terá com uma folga e uma gordura boa. Claro que são
são assim, conjecturas. Estamos aqui conjecturando, fazendo aqui uma previsão. Até porque a quinta e a sexta rodada ele encara o Juazeirense fora e depois o Retrô em casa. Ele pode sair, completar essa primeira fase numa situação praticamente de classificação. Ô Guimarães, um detalhe interessante, claro que é cedo, a gente só vivenciou ainda a primeira rodada da competição, são 14 rodadas, mas se o Asa conseguir ser o primeiro lugar na classificação final desse grupo, seria fantástico, porque ele teria a condição de pegar no cruzamento do mata-mata da fase seguinte o quarto colocado e decidindo em casa. Teoricamente seria um adversário, não tem adversário fácil, mas pela questão de classificação, teoricamente um adversário que tinha somado menos pontos na primeira fase. E isso acontecendo, ele sendo o primeiro lugar do grupo, lá no outro mata-mata, na terceira fase, que foi o que aconteceu, por exemplo, em 2022, ele pegaria o vencedor entre segundo e terceiro colocados dos grupos 2 ou 3, que foi o que aconteceu naquele tempo, que talvez, na teoria, seria um caminho mais fácil do que como foi ano passado, que ele teve que decidir fora de casa, que ficou em terceiro lugar. Então, esse primeiro lugar é fundamental para encaminhar uma classificação. Agora sim, sabe, Guimarães, e eu sei que todo mundo pensa assim, não só sou eu, mas essas informações do Rivelino, elas foram importantíssimas para o futuro da competição. Mas a gente não pode esquecer, o ano passado, da mesma forma que eu disse que o CSA começou igual a Série C, o CRB começou praticamente igual também, o Asa também começou igual. Isso. Vencendo. Foi. E vencendo fora. E depois, para classificar, foi um sufoco. Então, eu acho que a gente tem que calma. Passar assim as informações, claro, pro torcedor, mas eu acho que é um grupo que pode ainda ser muito equilibrado. Esse jogo, por exemplo, de sábado, o Asa é o favorito? Não. Mas nós estamos dizendo que é favorito para um time que a gente não conhece, a gente conhece o Asa. Eu, particularmente, não conheço nada do Petrolina, mas foi um grupo que terminou tudo empate. E o gol do Feijão foi o quê? Depois dos 40 do segundo tempo, né? 45. Se eu não estou enganado. 45. Quer dizer, então tinha tudo para os 4 jogos terminarem empatados. E aí mostraria possivelmente ainda mais o equilíbrio do grupo. Ô Oswaldo, mas é assim como eu falei há pouco com relação a essa questão das duas estreias do ano passado e deste ano. Ano passado o Asa venceu lá em Riachão a Jacuipense, mas por 2-1, né? Mas a gente observava que foi daquela forma sofrida, o time não jogou tão bem e tal. Sim. E o que dá esperança pra gente é o futebol apresentado pelo Asa nessa estreia com essa vitória. Claro. Não, eu também. Apesar de ter contado com a ajuda do goleiro, principalmente no terceiro gol, mas a gente já visualiza uma situação diferente. O Asa não foi aquela equipe apática que costumava ser. O Asa propôs o jogo, principalmente no segundo tempo, e não mereceu de lá sair com a derrota nem com o empate, não. Mas eu concordo com você. O que eu quero dizer é o seguinte, é que, veja, eu particularmente não assisti os outros jogos, mas aí a gente fica da seguinte maneira: semana passada todos nós colocávamos aqui o Retrô talvez como time que fosse o favorito aí. É isso aí. A uma das 4 vagas. Jogar em Palmeiras é fácil? É dificílimo. O Retrô foi lá e empatou com o CSE. E o CSE é bem organizado pelo Jaelson. Então somou um ponto fora. Eu não conheço nada do time do Itabaiana. Que Itabaiana é esse? Que com 2 jogadores a menos arranca um ponto da Juazeirense lá dentro, e todos nós sabemos que é dificílimo jogar em Juazeiro da Bahia. A gente não sabe. Então é nesse sentido que eu estou dizendo. Podem existir equipes nesse grupo e também tem uma qualidade técnica muito boa, e que ao longo do caminho a coisa poderá ser mais equilibrada ainda. Agora, tô fechado com todos. E eu disse isso aqui, a impressão foi extremamente positiva, mas assim, para começar a fazer muita conta, se pode classificar ainda nessa primeira fase, cedo. se pode fechar com 12 pontos, se classificar em primeiro vai ser bom por causa disso, isso, aquilo. Eu acho cedo demais, mas demais mesmo. Inclusive, não, eu apenas falei os caminhos que podem, né? Os caminhos. Eu entendi, inclusive falei. E a questão que é cedo demais, é apenas uma rodada ainda. Eu entendi, e eu falei aqui, a sua informação, ela é importantíssima. Sim. Eu disse isso aqui. Eu só estou dizendo o seguinte:
a impressão que deixou foi boa, muito boa, mas é muito cedo para o grupo como um todo. A sequência do grupo é muito cedo. Eu dizia aqui para o Guimarães, antes do programa, que pelos resultados que aconteceram ontem, os resultados, a gente vê é cedo ainda, mas a gente viu um equilíbrio muito grande dessas equipes, tá? Nós não estamos vendo ninguém, inclusive você falou que não teve um placar exagerado. Não, na competição como um todo. Como um todo. Eu acho que não teve ninguém que venceu de 3 gols de diferença. Exatamente. Entendeu? Um equilíbrio muito grande. Por isso que eu acho muito cedo ainda a gente fazer uma avaliação de como o Asa vai se comportar. Porque cada jogo é uma história, né? Cada jogo é uma história. E o próximo jogo a gente tem que ter muita cautela e saber também e ter esse mesmo desempenho que nós tivemos nesse primeiro jogo. Eu acho que a gente vai ter mais ou menos uma noção do grupo a partir da 4ª rodada. Essas 3 primeiras rodadas, eu acho que é pra gente conhecer um pouco mais, se conhecer um pouco mais. A partir da 4ª rodada, e pra mim, eu acho que aí você pode até começar a apontar times que brigarão por uma classificação, times que podem até não reagir na competição pelo elenco que tem, porque no sábado a gente já vai estar conhecendo 3 times. O Asa a gente já conhece, o Sergipe a gente conheceu e o Petrolina a gente vai conhecer. Então a gente, a partir da 4ª rodada, a gente já passa a ter mais ou menos aí uma noção do que esse grupo poderá apresentar em termos de futuro. Ô Oswaldo, você falou na 4ª rodada, a gente já vai ter uma ideia. O Asa chegando lá, claro, a gente vai imaginar aqui o que a gente pode pensar, principalmente pela estreia. O Asa chegando lá com 12 pontos, qual é a sua avaliação? É isso que eu tô dizendo. Se o Asa terminar a 4ª rodada com 12 pontos, claro que o Asa passa a ser um dos times favoritos à classificação. Se vai ser o primeiro, não sei. Mas na 4ª rodada a gente já vai saber mais ou menos a classificação, quem é quem, como é que vai estar o Retrô, que é um dos favoritos também, se o Asa vai estar com 100% de aproveitamento, se de repente esse Itabaiana que empatou fora com 2 a menos, como é que vai estar o Itabaiana. Ainda é muito cedo, a gente fez essa projeção. Exatamente, início, o próprio Sergipe, que perdeu pro Asa, mas se pode reagir ainda. Então, é isso que eu tô falando, acho que da 4ª rodada em diante, é que você passa a ter mais ou menos uma noção do grupo. E pra mim o Sergipe, claro, que teve alguns erros que o Asa deixou escapar e o Sergipe ainda fez um susto, mas dos que eu vi, o Sergipe tá muito abaixo do tentar.